Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e bem-vindos ao Saber Direito. Nós estamos aqui no nosso segundo programa da semana, essa semana que é dedicada ao biodireito penal, as questões novas, as questões polêmicas a respeito de biodireito e como é que o direito penal pode se meter, pode contribuir para que elas sejam solucionadas. Nós vimos na aula passada o início do aborto eugênico e nessa aula nós vamos continuar. Nós prosseguimos com o aborto eugênico ainda na aula de hoje e no programa de amanhã, e nos dois últimos programas eles serão dedicados à eutanásia. Então, se você se interessa por esses temas, não perca, são discussões muito atuais, muito interessantes que nós vamos ter por aqui. Pois bem, deixa eu aqui começar apresentando, eu não precisava nem mais ler, puxa vida, porque já virei amiga íntima aqui dos meus alunos presenciais, que estão José Maria, Alessandra e Carlos. Muito obrigada mais uma vez pela paciência, pela companhia, pela audiência. Muito obrigada pela tua audiência também. Eu vou disponibilizar o nosso e-mail, que é o saberdireito@stf.jus.br. Então vamos lá, saberdireito@stf.jus.br, e você pode mandar a tua pergunta, o teu questionamento a respeito da aula. Só tome cuidadinho de identificar a professora, que é a Patrícia Vanzolini, e identificar também o tema da aula, aquilo que você quer saber, porque daí eu vou te responder com a maior presteza, com o maior carinho, vou adorar responder a tua pergunta. Eu sei que é difícil a gente ter uma aula a respeito disso que nós vamos tratar hoje, sem ter nenhuma dúvida, ou uma indagação, uma indignação, o que quer que seja, manifeste-se. Pois bem, então vamos aqui à nossa aula. Na aula passada, nós começamos ao redor do mundo, mas agora nós vamos focar aqui no nosso Brasil, meu Brasil brasileiro, saber como é que foi o aborto através dos tempos aqui, saber como é que ele é hoje e saber a questão da anencefalia especificamente, saber o que é anencefalia, afinal de contas, como é que ele é diagnosticado e etc. Pois bem, no Brasil, nós tivemos 3 legislações penais. Nós tivemos 3 códigos penais no Brasil, no país autônomo, né? Não mais como colônia. Nós tivemos uma legislação anterior, que eram as ordenações do reino, não é? Quando o Brasil foi colonizado, e em Portugal vigiam as ordenações do reino, as ordenações alfonsinas, manuelinas e filipinas. Quando o Brasil foi colonizado, já estávamos nas ordenações filipinas. Então, vigoravam aqui no Brasil as tais das ordenações filipinas. Mas isso aí ficou muito para trás, nós não vamos nem falar, está muito lá atrás no tempo. Nós vamos começar do primeiro Código Penal do Brasil, já como país independente, que foi o Código Criminal do Império, de 1830. Então, o Código Criminal do Império, de 1830, punia o aborto sem nenhuma exceção. O Código Criminal do Império, de 1830, punia o aborto sem nenhuma exceção. Não havia nenhuma exceção que permitisse o aborto. Mas o Código Criminal de 1830, que era um código criminal extremamente moderno, aliás, um código considerado moderno aqui na América Latina, inspirado pela Constituição de 1824, também uma Constituição bastante moderna, ele tinha uma coisa que eu acho interessante destacar, pela modernidade, justamente, pela atualidade. O Código de 1830 não punia no delito de aborto, ele não punia a gestante. Ele punia o terceiro, que praticava o aborto na gestante. Mas ele não punia a própria gestante. E as justificativas, quando você lê os doutrinadores, os comentaristas do Código de 1830, eu acho que a justificativa é muito moderna. Entendia-se, olha só que coisa mais próxima de hoje, do conceito de material de crime que nós temos hoje, considerava-se que uma mulher, ao decidir-se por abortar, já tinha superado tantas barreiras morais, tantas barreiras éticas, que não era a barreira da pena que iria impedi-la. Então, considerava-se que uma mulher, quando ela se encontra nessa situação trágica, crucial, de decidir se aborta ou não, sem dúvida não é uma decisão fácil para nenhuma mulher, ela já tinha
pensado em tudo, em coisas muito mais importantes, em temas morais muito arraigados, em religião. Ou seja, não era o fato de haver uma pena que iria desmotivá-la. Então, considerava-se que a mulher que abortava já era como que suficientemente punida por ter praticado o aborto. Quer dizer, o próprio fazer o aborto já possuía uma carga tão pesada que já era a própria punição. Ela não precisava de uma sanção do direito penal. Então, no Código de 1830, a mulher não era punida. Eram punidos os terceiros, mas a própria gestante não. A gestante passou a ser punida no Código de 1890. Em 1890, primeiro Código da República, primeiro Código Republicano, o Código Penal de 1890, passou a punir a gestante. Mas a gestante, portanto, historicamente, sempre foi punida com uma pena menor. Daí, quando a gente aprende hoje na faculdade, não é? Carlos, Alessandra, José, não sei quem aqui já teve essa parte de crimes contra a vida, que a gente aprende que o aborto é uma exceção à teoria monista, né? Porque no aborto, o legislador pune de forma diferente a gestante, que consente no aborto, e o terceiro, que pratica com o consentimento dela. Lembra que a teoria monista diz que todo mundo deve ser punido por um único crime. O aborto é uma exceção à teoria monista, cada qual vai ser punido por um delito. Agora você aprendeu a origem histórica disso. A origem histórica disso é que a gestante sempre foi punida com uma pena mais branda. Em 1830 ela não era sequer punida, em 1890 ela passou a ser punida, mas com uma pena mais branda, e hoje nós vamos ver, ela continua sendo punida com uma pena mais branda. Ou seja, desde 1830, historicamente, o legislador sempre considerou que a conduta da gestante era menos reprovável do que a conduta do terceiro. Interessante, né? Porque eu até poderia pensar que a conduta da gestante é mais reprovável, sendo ela garante da vida do feto, né? Estando ela ali atentando contra o feto que mora em seu ventre, mas não. Historicamente, a conduta dela sempre foi considerada menos reprovável. E é assim até hoje. O Código de 1890 previa uma possibilidade de aborto, que é o aborto, única possibilidade, no caso de risco para a vida da mãe. Então, o Código de 90 punia o aborto e previa como única possibilidade de aborto o aborto em caso de risco para a vida da gestante. Só. O próximo Código Penal é o nosso. É o Código Penal de 1940. Puxa, então quer dizer que o Brasil só teve 3 códigos penais na sua história? É, o de 1830, o de 1890 e o de 1940, que está aí clamando por uma reforma, não é? Está aí vigorando há quanto tempo, quem entende aqui de matemática? 70 anos, né? 70 anos já está gritando por uma reforma da parte especial, mas ela nunca foi reformada. A parte geral foi reformada lembra, em 84. 84 mudou bastante a parte geral, a parte especial não. Então veja quanto ela está obsoleta, né? Aí o que vai acontecendo? Ela vai sendo reformada assim aos pouquinhos, vai virando uma colcha de retalhos, e nós que nos viremos, né, para interpretar depois aquela colcha de retalhos todas, não é? Carlos estava comentando aqui comigo no intervalo a respeito de um outro delito, né, do delito de sequestro relâmpago, que foi introduzido num parágrafo, e aí acaba ficando essa confusão de interpretação, né? Por quê? Porque temos um código completamente desatualizado. O Código de 1940 permanece punindo a gestante, mas sempre com pena menor. A gestante é punida com 1 a 3 anos, o terceiro com 1 a 4. Né? Então, sempre com pena menor. Por outro lado, o Código de 40 prevê 2 exceções, 2 hipóteses que permitem o aborto. Quais são elas? Primeira, quando há risco para a vida da gestante. Primeira, quando há risco para a vida da gestante. Esse aborto é chamado de aborto necessário ou terapêutico, necessário ou terapêutico. Ele sempre tem que ser praticado por médico, e essa exigência, na verdade, visa proteger a própria incolumidade física da gestante. Imagina se o Estado permitisse que qualquer um pratique o aborto. Caramba, isso seria colocar a mulher numa situação de altíssimo risco. Não é? Então, sempre praticado por médico,
para salvar a vida da gestante. Eu tenho 2 comentários que eu creio que são importantes para a gente refletir um pouquinho. Primeiro, o Código Brasileiro, ao contrário de outros códigos da América Latina, é muito restrito quanto a essa hipótese. Ele é restrito à vida. Então, na Argentina, por exemplo, existe possibilidade de aborto para salvar a vida ou a saúde de uma lesão grave. A saúde da gestante contra uma lesão grave. No Brasil, não. O texto da lei só permite o aborto por essa indicação para salvar a vida. Então, imaginemos que uma mulher tem um grave problema de coagulação sanguínea. A gente sabe que uma cirurgia ou mesmo um parto natural, existe uma perda de sangue. Se a mulher tem um problema de coagulação, o parto pode levar ao óbito, pode ter uma séria chance de óbito. A pressão alta, não é? Existem inúmeros diabetes, inúmeros problemas físicos, orgânicos, algumas modalidades de câncer, inúmeros problemas físicos que podem se agravar e até mesmo serem letais em face de um parto. Quando houver realmente risco para a vida da gestante, é possível o aborto. Quando houver risco simplesmente para a saúde, a lei brasileira não autoriza. A gente vai pensar se existe uma lacuna ou não. A lei argentina, por exemplo, autoriza. A brasileira, não. O segundo aspecto que eu queria salientar nesse diapasão, nesse ponto, é que a lei brasileira permite, isso é uma coisa interessante depois para a gente falar de eutanásia, o limite da autonomia humana. A lei brasileira permite o aborto em caso de risco para a vida da gestante, independentemente do consentimento desta. Ao contrário do que acontece na Argentina, por exemplo. Então, para o médico realizar o aborto para salvar a vida da gestante, ele não precisa do consentimento da gestante ou do seu representante legal. E ele pode realizar esse aborto, inclusive, contra o consentimento dela. Imaginemos que eu esteja... que eu quero dar minha vida pelo meu filho. Eu sou mãe e o meu instinto materno me diz isso. Eu prefiro morrer. Salve o meu filho. Eu prefiro morrer. O médico não pode fazer essa opção. É como se o legislador, nesse conflito de bens, o legislador já tivesse decidido por ela o bem que vale mais. E o bem que vale mais é o bem da pessoa já viva, não é o bem da pessoa por nascer. Então, havendo risco de vida para a gestante, deve realizar o aborto, independentemente do consentimento da gestante, mesmo contra a vontade desta, desde que seja para salvar-lhe a vida. De qualquer sorte, ele vai estar amparado pela excludente do artigo 128, inciso 1. Pois bem, a segunda hipótese de aborto legal, que havia sido objeto da pergunta do José no programa passado, é o aborto em caso de estupro. É curioso, né? O aborto em caso de estupro, Carlos também havia me perguntado, o aborto em caso de estupro é chamado de aborto sentimental ou humanitário. Então, ele tem 2 nomes na doutrina, é o aborto sentimental ou humanitário. Mas se nós formos pesquisar a origem histórica do aborto sentimental ou humanitário, do aborto em caso de estupro, nós vamos ver que ele não nasceu com um escopo muito sentimental ou humanitário não, Carlos. Sabe o contexto do nascimento dessa permissão do aborto? Era a ideia do estupro de guerra. Uma das táticas de colonização ou de ocupação mais comuns na guerra é o estupro do exército invasor ou daquele colonizador das mulheres invadidas ou colonizadas, justamente para que a mistura de raças permita a colonização. Quer dizer, eu forçadamente estupro as mulheres daquela comunidade para que seus filhos sejam os filhos do invasor. E aí é mais difícil, né? Você querer expulsar da terra o pai do seu filho, mesmo que ele seja um estuprador, é mais difícil que o filho queira expulsar da terra o seu próprio pai. Então, essa ideia do aborto em caso de estupro é muito ligada historicamente à ideia do estupro de guerra, do estupro como arma de invasão e de colonização. Bom, não importa como é que a coisa nasceu. O fato é que hoje a justificativa para o aborto em caso de estupro não é essa. A justificativa é uma justificativa, como o próprio nome indica, sentimental ou humanitária. É o respeito à dignidade, ao sentimento da mulher, que é lesado de forma insuportável se ela for obrigada a levar no ventre
o fruto daquela violência sexual que ela sofreu. Alguns comentários a respeito dessa modalidade, apenas para a gente tê-la bem clara na mente. Em primeiro lugar, mais uma vez, o Código Brasileiro foi mais restrito que as suas legislações irmãs. Ele previu apenas o aborto em caso de estupro. Isso causava um grande problema, né, nas aulas que nós professores ministrávamos. Isso dava origem a uma grande perda ali de tempo para explicar o aborto em caso de atentado violento ao pudor. Primeiro, era preciso esclarecer um aspecto técnico, que é de que é possível engravidar mesmo sem haver a penetração, a cópula vagínica. E sabendo disso, que é possível engravidar mesmo sem haver a penetração vagínica, era preciso saber se aplicava-se o aborto. No caso de atentado violento ao pudor, era um pouco controvertido, mas prevalecia que sim. Né? Pela analogia, in bonam partem, prevalecia que sim. Hoje, como todos nós sabemos, o atentado violento ao pudor não existe mais. Ele foi unificado com o delito de estupro. Então, essa questão, pelo menos, não nos faz perder mais tempo. Mas ainda remanescem outras. Porque, veja, existem outras formas de violência sexual que podem dar origem à gravidez. A violação mediante fraude, o próprio assédio sexual. Então, não teria andado melhor o legislador ao ser mais amplo, ao dizer, por exemplo, como o Código Colombiano. Olha que interessante, o Código Colombiano é de 2000 e ele é bem moderninho em algumas coisas. Ele fala que é possível o aborto com uma diminuição de pena, não prevê hipótese de isenção de pena, mas é possível uma redução de pena quando o aborto é derivado de violência sexual ou de fecundação não consentida. Isso o Código não prevê, o Código Brasileiro não prevê. Imagina que eu sofro uma fecundação não consentida. Imaginemos que eu esteja lá no meu ginecologista e, por alguma razão, ele resolva me implantar um embrião, sem que eu queira. Ele resolva me implantar um embrião, é um procedimento simples que se faz em consultório. A implantação de embrião. Com uma pipeta, você coloca uma pipeta dentro do colo do útero e despeja ali o embrião. Imaginemos isso, e se eu ficasse grávida? No momento em que me implantam um embrião, eu estou sedada, estou desacordada, eu posso abortar? Ninguém sabe, né? A nossa legislação brasileira não se preocupou com isso. A colombiana se preocupou com isso, estranhamente se preocupou. No Código Brasileiro só está previsto a gravidez em decorrência de estupro e não de outro tipo, outra forma de violência sexual. Pois bem, a segunda consideração é que para o aborto sentimental ou humanitário exige-se o consentimento da gestante, ou, se ela for incapaz de consentir, do seu representante legal. De fato, se a razão é sentimental, se a razão é humanitária, ninguém pode arrancar o bebê do meu corpo. Não é? Se eu, mesmo tendo sido estuprada, quero largar com aquela gestação, me sinto forte o suficiente por razões éticas, religiosas, sinto que quero levar a cabo essa gestação, eu não posso ser impedida. Se a gestante for incapaz de prestar o consentimento deve ser prestado pelo seu representante legal. Não sei se vocês se recordam de um caso aí que ganhou as mídias também do Brasil, que era o caso de uma menina de 9 anos que engravidou, se não me engano, do padrasto ou do companheiro da mãe, não me recordo detalhes do caso, mas o fato é que a mãe e o pai da moça, da menina, da criança, prestaram o consentimento. E depois houve uma grande celeuma, porque a Igreja Católica se manifestou inteiramente contrária, excomungou, não se lembram desse episódio? Excomungou o médico, queria realizar um aborto, os pais da criança, etc. Bom, a posição da Igreja Católica atualmente só permite o aborto em caso de risco para a vida da gestante. A Igreja Católica não reconhece o aborto em caso de estupro. Mas como nós vivemos num país laico, bom, pouco importa, né? O que importa é que juridicamente eles podiam abortar sim. Alguns alunos me perguntam se há uma discordância entre o representante legal e a gestante. Imaginemos que a criança de 9 anos quisesse abortar e o representante legal não quisesse. O pai fala, não, minha filha agora vai ter o filho com 9 anos, eu sou contra o aborto. Como é que se resolve? É uma questão muito interessante, né? Eu entendo, isso é minha opinião pessoal, que deveria, nesse caso, se seguir o procedimento do Código de Processo Penal,
que estabelece que, havendo divergência entre o representado e o seu representante legal, deve ser nomeado pelo juiz um curador, para zelar pelos interesses do representado. Se o representado é incapaz, o curador vai ter capacidade de avaliar se o interesse do representado está mais para esse ou está mais para aquele lado. O problema na prática é que isso dificilmente vai conseguir chegar ao judiciário, né? Porque uma menina de 9 anos, como é que ela poderia chegar a procurar um curador? É um problema realmente muito triste, muito insanável, muito insolúvel. Mas bem, então é isso. Tem que ter o consentimento da mulher ou do seu representante legal. Pois bem, outras características a respeito do aborto no Brasil. Então, no Brasil, só para nós termos um apanhado a respeito do aborto, para daí entrar na questão da anencefalia. O aborto no Brasil é um crime capitulado nos crimes contra a vida. Veja que em nem todos os lugares é assim. Lá no Chile, o aborto está nos crimes contra a família, não está nos crimes contra a pessoa. Aqui no Brasil, o aborto está dentro dos crimes contra a vida. São punidas 3 modalidades de aborto. O aborto provocado ou consentido pela própria gestante, o autoaborto, o aborto praticado por terceiro sem consentimento da gestante, o artigo 126, e o aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante, 126, sem consentimento da gestante, 125. Então, autoaborto, aborto provocado por terceiro com consentimento, aborto provocado por terceiro sem consentimento. Portanto, o sujeito ativo do delito pode ser a própria gestante ou pode ser qualquer terceiro. E o sujeito passivo, aqui é que me interessa. Qual que é a vítima do aborto? E qual que é o bem jurídico protegido pelo delito de aborto? Isso vai ter tudo a ver com a discussão sobre o anencéfalo. O bem jurídico protegido pelo delito de aborto, sim, de maioria da doutrina, é a vida intrauterina. O aborto protege a vida intrauterina em todas as suas fases. Embrião a feto. Não existe mais aborto depois que o parto começou. Isso é claro, né? Depois que o parto já começou, que existe homicídio, infanticídio, o que quer que seja. Então, o bem jurídico protegido pelo delito de aborto é a vida intrauterina. Mas quando se inicia esta vida intrauterina? Se inicia a gravidez. Existem basicamente 2 correntes a respeito do início da vida intrauterina. Ou, eu poderia dizer de outra forma, a respeito da proteção do início da vida intrauterina. Por que tem diferença para os que estão aqui me assistindo? Porque uma coisa é dizer que biologicamente existe vida. Outra coisa é dizer que juridicamente eu tenho uma vida protegida pela Constituição Federal e pelo Código Penal. São 2 coisas diferentes. É claro que o direito, ele se coloca sobre uma base da medicina, mas ele não coincide com a medicina. Nós já vamos ver no caso da morte, nos próximos programas, como é que existe uma discrepância entre o jurídico e o biológico. Mas vamos ficar por aqui. Quando começa o início da proteção jurídica da vida? Existem 2 correntes. Isso vai resolver a pergunta que o Carlos me fez no programa passado sobre o DIU e sobre também a pílula do dia seguinte. Pois bem, existem 2 correntes. Segundo a primeira corrente, a vida se inicia com a concepção. A partir da concepção, dentro do útero, já há vida e, portanto, qualquer tentativa de eliminar aquilo que no início é um ovo, você sabe que depois da fecundação, existe a fusão dos pronúcleos, não é? Vamos aqui ter um breve lembrete de como é que é a biologia. Então, você sabe que existe o encontro de 2 gametas, o gameta feminino, que é o óvulo, o gameta masculino, que é o espermatozoide. O espermatozoide é bem pequititico, pertinho do óvulo, se você olhar eles em escala. O espermatozoide perfura a membrana do óvulo, isso se tudo der certo. Ele então se estica, você sabe que cada gameta tem 23 cromossomos, né? Os gametas normais, nossas células têm 46, né? Todas elas, menos os gametas. Os gametas é que tem 23. Então, o espermatozoide se estica, o óvulo rompe o seu núcleo, ele se estica, existe uma fusão dos pronúcleos, isso existe horas depois do encontro.
horas depois do encontro, eles se fundem, eles formam aquela hélice da vida, eles formam um novo DNA. E esse DNA vai ser o mesmo desse dia até o dia da morte. Esse DNA não sofre nenhuma modificação genotípica. Ele só sofre modificações fenotípicas. Ele sofre diferenças de forma, mas não de essência. Nunca. Você é exatamente aquele ovinho minúsculo que se formou com uma célula e que depois se multiplicou em 2, depois em 4, mais ou menos no terceiro dia ele estava com 8 células e aí ele vira um embrião. Pois bem, isso é uma modificação meramente da imagem, da forma, não da essência. Você talvez hoje não se pareça muito com o que você vai ser aos 90 anos ou aos 100 anos. Talvez muitas das suas células tenham mudado. Hoje, que você tem 20 e poucos e aos 90 anos, talvez você não me reconheça mais quando eu tiver 90 anos. Só vai me reconhecer pela pintinha vermelha, que está agora escondida pela maquiagem. E pela voz, talvez, que muda menos, né? Mas talvez você não me reconheça. Você fala, nossa, professora Patrícia, é você? Essa uvinha passa? Essa coisinha amassada, marfanhada, é você? Sou eu mesma. A diferença entre eu hoje e eu, aquela pessoa que eu vou ser aos 100 anos, se Deus me permitir chegar lá, é a mesma que existe entre eu hoje e eu aos 6 anos. E é a mesma entre uma pessoa de 6 anos, a minha filha de 5, e a minha filha com 3 meses, e a minha filha com 3 meses, minha filha com 6 meses dentro da barriga. Ou seja, todas as diferenças de forma pelas quais um ser humano passa durante a vida, alterações radicais, né? Uma pessoa que você não reconhece mais, são apenas isso, diferenças de forma. A essência é a mesma, é perene, é contínua, é a mesma, desde a fecundação até a morte. Por isso, uma primeira corrente entende que a vida começa desde a fecundação, desde a concepção. Uma segunda corrente, no entanto, entende que mesmo que biologicamente a vida comece com a fecundação, juridicamente a vida só é protegida na hora em que ela se mostrar minimamente viável. E quando é que a vida se mostra minimamente viável? Com a nidação. Nidação, com N, ou nidificação. O que é a nidação? Nidificação. É a implantação do ovo na parede do útero. Imagina que quando você tem a fecundação, o ovo está lá, mas ele está boiando. Ele tem que se fixar na parede uterina para aí começar a extrair o seu alimento e começar a se desenvolver. É por isso que a eliminação de um embrião in vitro, por exemplo, um embrião que foi criado numa proveta in vitro, a eliminação, se eu pegar um embrião de um tubo de ensaio e jogar ele na pia, isso não é crime de aborto. Isso pode ser considerado um crime previsto na lei de biossegurança, mas ele não é crime de aborto, porque aquele embrião não havia sido implantado dentro do ventre materno e muito menos havia nidado, havia fixado. Quando que se dá a nidação? A nidação se dá por volta do 14º dia a partir da fecundação. Se você contar que uma mulher engravida no meio do ciclo menstrual dela, vamos aqui pensar de novo biologicamente. Se você contar que um ciclo menstrual tem 28 dias, que a mulher vai engravidar no 14º dia, não é no ciclo menstrual, isso quer dizer que no final desse ciclo é que deve estar ocorrendo a nidação. Por isso, Alessandra, muitas mulheres já foram fertilizadas, já foram fecundadas, mas muitas mesmo, sem saber sequer que engravidaram. Porque não houve sequer atraso da menstruação, entende? No próprio ciclo menstrual seguinte, aquele ovo que não grudou, que ficou ali solto, vai ser expelido, junto com os resíduos da parede uterina, né, que se soltam no ciclo menstrual. Então, na verdade, essa discussão, se a vida começa na fecundação ou se a vida começa na nidação, não tem muita importância prática para o delito de aborto. Porque dificilmente uma mulher pensa em abortar antes de ter certeza que está grávida, concorda? Geralmente ela espera atrasar a menstruação, aí ela vai lá, ela faz um teste e daí ela aborta. E quando isso acontecer, já teve atraso menstrual, já passaram-se 14 dias a partir da fecundação. Ou seja,
já anidou, ela já está propriamente grávida. Ou seja, essa discussão a respeito da anidação ou da fecundação não tem muita importância prática no aborto tal como nós o conhecemos. Da mulher tomar uma medicação, ou da mulher ir lá numa clínica abortiva. Esses procedimentos, via de regra, ocorrem, todos eles depois da anidação, e não antes da anidação. Mas vai ter extrema importância essa discussão a respeito da anidação quanto a dois procedimentos muito comuns na nossa sociedade, que são a pílula do dia seguinte e o DIU. A pílula do dia seguinte é um método contraceptivo, mas que, na verdade, impede justamente a anidação. Ele impede o desenvolvimento, se tiver havido concepção, ele impede o desenvolvimento do embrião e a sua fixação no colo do útero. O DIU, ele tem dois efeitos. O DIU, por um lado, ele é contraceptivo mesmo. Quando você coloca o DIU, o cobre do qual ele é feito, o material do qual ele é feito, deixa o útero num ambiente que não é propício à existência da fecundação. Então, ele impede a fecundação. Mas, uma vez tendo havido a fecundação, ele impede a anidação. Então, realmente, a maior importância dessa discussão toda sobre nidação e sobre fecundação vai ser por causa desses métodos, não por causa do aborto tal qual nós os conhecemos. Então, o Carlos havia me perguntado ontem. E aí? Pílula do dia seguinte, DIU, são abortivos? Depende, Carlos, e todos aqui que me assistem, depende tanto do conceito que a gente tem de vida, quanto do que a gente acha que é a proteção jurídica do início da vida. Então, se a gente entende que existe vida só depois da anidação, ou se existe proteção jurídica da vida só depois da anidação, não há aborto. Né? Não existe aborto. Se a gente entende que existe vida e proteção jurídica da vida desde a... então existe aborto. Agora, Carlos, eu vou te responder pragmaticamente. A pílula do dia seguinte e o DIU são métodos considerados lícitos, são vendidos nas melhores lojas do ramo, são distribuídos pelo Sistema Único de Saúde e, recentemente, agora em 2011, o TJ de São Paulo decidiu pela inconstitucionalidade de uma lei municipal, havia uma lei de um município de São Paulo, proibindo pílula do dia seguinte e DIU naquela cidade, sob o argumento de que eles seriam abortivos. E o TJ de São Paulo, isso não chegou ainda ao STJ, ao STF, mas o TJ de São Paulo já decidiu pela inconstitucionalidade dessa lei que proibia a pílula do dia seguinte e que proibia o DIU. Então, de certa forma, embora não declaradamente, o Brasil está, na prática, adotando a teoria da anidação. Na prática, estamos adotando a teoria de que só há aborto depois da fixação do colo, do ovo no colo do útero. Antes, os mecanismos que impedem essa fixação, como o DIU e a pílula do dia seguinte, não são ilícitos, não são considerados abortivos. Certo? Pois bem. Então, o aborto é um crime que tem como bem jurídico protegido a vida intrauterina, a partir da anidação até o início do parto, e nesse intervalo, todo tipo de vida é protegida. Ou seja, qualquer que sejam as condições do feto, ele deve ser preservado. Acontece que, a partir da década de 70, começou a ser possível diagnosticar uma série de malformações fetais inviabilizantes. Uma delas é a anencefalia. A anencefalia não é prevista na legislação brasileira. Ela não é um caso permitido pela lei brasileira. A lei brasileira não permite o aborto em caso de anencefalia, só permite duas hipóteses, mas ela vem sendo objeto de uma discussão muito intensa no Supremo Tribunal Federal. A anencefalia, só para a gente ter uma pequena base científica, é um defeito de fechamento do tubo neural. É um defeito de fechamento do sistema nervoso que acontece por volta de 25 dias após a concepção. Então, 25 dias após a concepção, ainda está bem pequenininho, eu já sei que aconteceu esse problema. Ele impede a anencefalia,
impede a formação do cérebro com os 2 hemisférios cerebrais e do cerebelo. Ela impede a formação de tudo isso aqui. Impede, muitas vezes, a formação da própria calota craniana. Então, a imagem de um anencéfalo é uma imagem chocante, visível ao olho nu. Você vê, porque ele não tem calota craniana, não tem um osso aqui. Não tem osso. Ele só tem aqui uma pele que recobre e é como se fosse uma cabeça cortada. É uma cabeça que termina aqui. É assim. Acontece que ele possui o tronco encefálico. Ele possui a coluna vertebral. Então, ele é uma situação diferente da morte encefálica. A morte encefálica é aquele que não tem nenhuma atividade encefálica. O anencéfalo tem atividades encefálicas chamadas de low brain, cérebro baixo, né? Tem o high brain, que é responsável pela cognição, pelo sentimento, pela vida de relação, pelas lembranças e etc. E tem o low brain, que é o cérebro baixo, que é responsável pelas atividades puramente vegetativas. Seu coração está batendo. Você não está mandando seu coração dar cada uma das batidas, né? Bata, 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 bata. Não, você não está. Isso é o seu low brain. Isso é o cérebro baixo. Isso é atividade puramente mecânica, puramente vegetativa. A anencefalia é um distúrbio irreversível. Não há nenhuma possibilidade de reversão. Não tem causas conhecidas, infelizmente. Ele acomete na população brasileira mais ou menos 2 entre 10 mil nascidos vivos. Não é uma doença tão rara assim, mais ou menos. 2 entre 10 mil nascidos vivos. Ela é 100% letal. Dos anencéfalos, 75% morre antes do parto e os outros sobrevivem apenas algumas horas. Maria Vida sobreviveu 7 minutos, né? Se vocês lembram ali do primeiro programa. Ou dias. Existem registros de anencéfalos que sobreviveram por alguns meses, mas mesmo quando existe essa sobrevida de meses, ela é de diagnóstico 100% fatal. Ou seja, é um bebê que vai sobreviver meses e vai morrer. E sem ter tido consciência, vida de relação, com atividades puramente mecânicas. A Marcela foi uma menina que foi diagnosticada com anencefalia. Médicos, posteriormente, desmentiram o diagnóstico de anencefalia. Marcela era vítima de outra forma de defeito genético, mas não de anencefalia. A anencefalia não permite esta sobrevida. A anencefalia é um defeito que tem 100% de letalidade muito precocemente. Mas há registros de crianças que sobreviveram até meses, portadoras aí de fato de anencefalia. Ela é 100% diagnosticável, tanto ali no começo da gravidez, quanto na primeira ultrassonografia. Porque, como eu disse, o visual de uma criança anencéfala é evidente. Você vê e você reconhece. Não, isso não é normal. Onde é que está essa parte da cabeça da criança? Então, é um diagnóstico que pode ser feito com 100% de certeza. Claro que certeza absoluta não nos permite ter, né? Os seres humanos não têm certeza absoluta de nada, só Deus, né? Não temos absoluta certeza no direito, nem na medicina, nem nada, mas dentro das possibilidades é um diagnóstico próximo a 100% de certeza. Pois bem, a anencefalia não é permitida pela lei brasileira, mas o direito brasileiro há muito que cuida da anencefalia. Vamos pegar um pouquinho da história da anencefalia no Brasil. Em 1991, foi concedido no Mato Grosso o primeiro alvará que permitiu a uma gestante realizar o aborto de um feto anencéfalo. Então, em 91, foi concedido por um juiz do Mato Grosso o primeiro alvará, porque justamente como não está previsto na lei, quem depende da saúde pública tem que conseguir um alvará. Por que eu estou dizendo quem depende da saúde pública? É claro que todos dependem, mas nós sabemos que existem inúmeras clínicas de aborto clandestinas acessíveis para as classes mais abonadas, né? As classes menos abonadas é que têm obrigatoriamente que recorrer a um sistema de saúde e, portanto, geralmente são essas situações que ingressam no judiciário pleiteando um alvará. Foi concedido o primeiro alvará em 91. Pois bem, em 97 aconteceu uma coisa importante.
para a história da anencefalia. Sabe o que foi? Foi a lei de transplante de órgãos. Então temos aí, 91, primeiro alvará. 97. Em 97, a lei de transplante de órgãos passou a estabelecer que a morte, o critério de morte para retirada dos órgãos para transplante deveria ser a morte encefálica, a parada total do encéfalo. Essa lei deu origem a um dos argumentos mais comuns na praça para defender o aborto no caso de anencéfalo. A gente vai ver isso amanhã, quais são os argumentos prós e contra. Amanhã nós vamos entrar numa discussão propriamente jurídica e vamos ver os argumentos prós e contras. Mas um dos argumentos pró-aborto veio da lei de transplantes, com o seguinte paralelo. Se morto é quem não tem cérebro, ou não tem mais atividade cerebral, e o anencéfalo não tem atividade cerebral, o anencéfalo é um morto. E, portanto, não é possível que haja aborto. Não há aborto no caso dele. Eu estou simplesmente retirando ali um feto morto. Crime impossível. Bom, a lei de transplante de órgãos previu que o conceito de morte era a parada irreversível da atividade cerebral. Pois bem, acontece que ela atribuiu ao Conselho Federal de Medicina a incumbência de especificar quais são os requisitos, porque não é simples constatar a morte, entende? Não é que nem em Hollywood, não é que nem no filme americano, a gente vê aquele tracinho ali e isso morreu. Né? Existem inúmeros testes que devem ser feitos para constatar se de fato houve a morte cerebral. O Conselho Federal de Medicina, no uso das suas atribuições, em 97, mesmo antes, expediu a resolução 1480. Essa resolução 1480 previa todos os procedimentos de constatação da morte encefálica. Mas dizia que esses procedimentos não podem ser aplicados a crianças com menos de 7 dias de vida. Justamente porque eles precisam de uma série de testes que essas crianças ainda não estão aptas a realizar. Ele precisa de um intervalo, por exemplo, só para dar para vocês uma ideia. Eu preciso de um intervalo. Para crianças mais do que 2 anos, o intervalo entre o primeiro teste e o segundo tem que ser de 6 horas. Para crianças entre 1 e 2 anos, o intervalo tem que ser de 12 horas. Para crianças menores do que de 2 meses a 1 ano, o intervalo tem que ser de 24 horas. Para crianças de 7 a 2 meses, 7 dias a 2 meses, o intervalo tem que ser de 48 horas, porque elas respondem diferente aos estímulos dos testes. E para crianças menores do que 7 dias, não é possível aplicarem-se esses testes. Não se podem aplicar os testes de morte encefálica antes em crianças menores do que 7 dias de vida. Então, quando é que eu sei que a criança morreu? Com a parada total do organismo, com a parada metabólica total. Porque a morte encefálica, meus amigos, não é a morte total, né? Por que o legislador teve que prever um momento para a retirada dos órgãos? Porque ele tinha que prever um momento em que eu já não posso mais ser ressuscitado. Claro, ninguém ia querer ter seus órgãos retirados se existe esperança, não é? Mas, por outro lado, tem que ser um momento em que não houve ainda a parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque senão eu tenho a falta de oxigenação dos órgãos e a necrose dos órgãos. Os órgãos necrosam. Um órgão, eu não posso implantar um coração morto, né? Posso pegar um coração de um defunto e botar numa pessoa viva? Claro que não. Eu tenho que pegar um coração de uma pessoa biologicamente viva, mas juridicamente morta. Então, a morte encefálica não é a morte biológica absoluta. Não significa que todas as minhas células... A morte é um processo em que alguns órgãos morrem antes dos outros. Qual que é o órgão que morre antes? O cérebro. Porque o cérebro, se ficar segundos, minutos sem oxigênio, morre. O resto demora mais tempo para morrer. Então, eu posso... A pessoa já teve morte encefálica, o cérebro morreu. O cérebro morreu, não tem como voltar mais esse cérebro. Não tem mais. Hoje em dia não se sabe como voltar. Só que o resto do corpo continua sendo mantido às custas de aparelhos. Ele continua tendo batimento cardíaco, continua tendo oxigenação dos outros órgãos para que eu possa retirar e transplantar. Porque senão não dá mais para transplantar. No recém-nascido, na pessoa com menos de 7 dias de vida, esses testes
para constatar a morte encefálica não valem, não podem ser feitos, segundo o Conselho Federal de Medicina. Então eu tenho que esperar, para constatar uma certidão de óbito, eu tenho que esperar a morte completa. A morte encefálica, a morte cardiorrespiratória, a morte total. Pois bem, então em 97 foi expedida a resolução 1480. Acontece que, em 2004, enquanto a Maria Vida lutava, ou melhor, a Gabriela, mãe da Maria Vida, lutava pelo seu direito de abortar, o Conselho Federal de Medicina fez uma coisa espantosa. Em 2004, o Conselho Federal de Medicina expediu a resolução 1752 de 2004, 1752 de 2004, permitindo a retirada de órgãos de bebês anencéfalos vivos, mesmo antes da morte encefálica. A resolução do Conselho Federal de Medicina começa dizendo o seguinte: uma vez que o anencéfalo é um natimorto cerebral, uma vez que o anencéfalo não é viável e não vai poder ser nunca, e uma vez que os critérios de morte encefálica não podem ser utilizados para ele e de qualquer forma são inúteis, porque ele é um morto mesmo antes da parada cardiorrespiratória e cerebral, eu posso retirar os órgãos. E dizia uma coisa espantosa também a resolução. E considerando, dos considerandos, considerando que os pais de bebês anencéfalos demonstram enorme altruísmo ao não optarem pelo aborto e sim manterem a gravidez para que depois seus filhos doem os órgãos, você imagina que realmente é altruísmo para chuchu, né? Você precisa ser muito altruísta para não fazer o aborto, para ter um bebê apenas para poder doar órgãos, né? Para que ele nasça e imediatamente seja despojado de seus órgãos. Pois bem, considerando tudo isso, permite-se a retirada dos órgãos tão logo o anencéfalo nasça. Então, é uma contradição chocante, porque juridicamente eu não posso fazer o aborto. O Supremo não tinha decidido, mas eu não posso fazer o aborto. Mas depois que nasce eu posso retirar os órgãos de um bebê ali, ainda respirando, vivo, enfim. Que não teve morte ainda encefálica, eu posso retirar imediatamente os órgãos para transplante. Isso aconteceu em 2004. Pois bem, em 2007, essa situação perdurou, essa resolução do Conselho Federal de Medicina perdurou de 2004 a 2007. Em 2007, o Ministério da Saúde expediu uma portaria, a portaria 487 do Ministério da Saúde, e esta portaria 487 do Ministério da Saúde revogava a resolução 1752, dizendo que em respeito à vida só era possível retirar os órgãos do anencéfalo após a parada cardiorrespiratória. Bom, aí também não adianta mais, mas dizendo que não, essa de retirar órgão de anencéfalo vivo não podia mais. Tinha que esperar, já que os critérios de morte cerebral não são aplicados, tinha que ser esperada a parada cardiorrespiratória para se retirarem os órgãos. Então veja que bagunça do ponto de vista legalmente, não tem disciplina. Ponto de vista médico, temos uma resolução que permite a retirada de órgãos de anencéfalos vivos, não fala nada de aborto, mas permite a retirada de órgãos de anencéfalos vivos, e uma portaria revogando a resolução dizendo que não permite coisa nenhuma, que tem que esperar a morte. E jurisprudencialmente? Jurisprudencialmente, muitos alvarás iam sendo concedidos. A partir daquele primeiro alvará de 91, muitos alvarás foram sendo concedidos. Só que iam sendo concedidos ao sabor dos ventos. No caso da Gabriela, por azar, o dela, o juiz com o qual o caso dela caiu, não concedeu. Então a coisa vivia realmente de uma forma muito fortuita. Dependia mais da sorte, se você cai com o juiz X ou Y, na Câmara X ou Y do tribunal. Lembra que no caso da Gabriela, primeira instância negou, TJ concedeu, STJ negou o direito ao aborto, no caso da Maria Vida, da bebê anencéfala. Esse caso da Gabriela ficou tão chocante na comunidade jurídica. Lembra que em 4 de março, que o Supremo ia julgar
a Maria Vida nasceu, né? E viveu só 7 minutos. Que o Supremo, no próprio ano de 2004, recebeu uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. No mesmo ano de 2004, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde se reuniu e ingressou no Supremo com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, pretendendo legalizar o aborto em caso de anencefalia. Justamente para que se desse um tratamento uniforme, para que as gestantes não vivessem ao sabor dos ventos, ao sabor das decisões judiciais desencontradas. Essa arguição de preceito, de descumprimento de preceito fundamental, foi distribuída perante o ministro Marco Aurélio, relatoria do ministro Marco Aurélio, e o Marco Aurélio deveria submeter ao plenário para decisão de uma liminar. Havia sido pedido uma liminar. Só que estávamos um dia antes do recesso de julho. E, portanto, Marco Aurélio, usando a prerrogativa do regimento interno do STF, decidiu monocraticamente a liminar, concedendo a liminar para 2 efeitos. Primeiro, em primeiro lugar, para permitir o aborto de feto anencéfalo que fosse necessário durante esse período. Segunda coisa que ele permitiu foi que fossem suspensas todas as ações envolvendo casos de aborto e anencefalia. Essa liminar vigorou em julho, em agosto. Em outubro de 2004, o Pleno se reuniu para decidir uma questão de ordem, se a arguição de descumprimento fundamental era realmente a melhor ação, ou se era uma ação direta de inconstitucionalidade, etc. E por pleito do ministro Eros Grau, trouxe-se ao crivo do Pleno a liminar do Marco Aurélio. E a liminar do Marco Aurélio foi... Então, o próprio Supremo tendo decisões contraditórias, né? Marco Aurélio dá uma liminar para permitir o aborto, a liminar é revogada pela maioria, não por unanimidade, por maioria no Pleno, em 2004. De 2004 para 2011 já se contam aí 7 anos. E a ação não foi julgada ainda. Ou seja, quantas mulheres aí tiveram que fazer ou não fazer os abortos, né? Do jeito sabe-se Deus como. Essa liminar vigorou meses e depois, em outubro, o Supremo voltou a se reunir, o Pleno do Supremo voltou a se reunir para decidir uma questão de ordem, se a arguição de descumprimento de preceito fundamental devia ou não ser admitida, e aí, por sugestão do ministro Eros Grau, o Pleno resolveu dar ao crivo, quer dizer, submeter ao crivo do plenário se realmente a liminar deveria ou não ser mantida. A decisão foi pela revogação da liminar, decisão por maioria, não por unanimidade. Portanto, em 2004, a liminar foi revogada naquela parte que permitiu o aborto, na parte que suspendia as ações, não, mas na parte que permitiu o aborto, ela foi revogada. Pois bem, essa ação continuou tramitando, houve em 2008 uma série de audiências públicas, eu não sei se você está lembrado disso, uma série de audiências no Supremo Tribunal Federal, ouvindo-se então ambas as partes contrárias ao aborto, as fundações, todas as associações pelo direito à vida, ouviram-se também todas as associações pelo direito à escolha. Não existe nenhuma associação pró-aborto, evidentemente, mas existem associações pró-choice, pró-escolha, pró-direito da mulher de escolher. E esse processo, essa ADPF 54, está em pauta do julgamento agora. Nós vamos ter esse julgamento ainda nesse ano, com toda certeza. Já temos o parecer da Procuradoria-Geral da República e do Advogado-Geral da União, e ambos os pareceres são pela procedência. Então, muito provavelmente, nós vamos ter uma decisão de procedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental, pelo menos o que estão prognosticando os futurólogos aqui do direito. Pois bem, é isso que nós queremos? É isso que está certo? E melhor, com que base nós vamos decidir pela possibilidade de aborto em caso de anencefalia? É o que nós vamos ver no programa de amanhã. Então, resumindo, no programa de hoje,
nós vimos de início como é que foi o aborto na história do Brasil, no Código de 1830, de 1890, como é que foi o aborto no Código de 1940. Depois nós vimos também o que é a anencefalia. Ela é uma má formação, 100% fatal, 100% diagnosticável, irreversível e que inviabiliza a vida extrauterina. Nós vimos também como é que a anencefalia foi tratada no ordenamento jurídico brasileiro. Nós vimos que ela começou ali com uma resolução que permitia a retirada de órgãos do anencéfalo, depois teve uma portaria 487 que revogava a resolução e temos aí circulando uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Se ela vai ser julgada procedente ou improcedente, nós não sabemos, mas o que nós achamos, isso nós vamos ver no programa de amanhã. Então, eu aqui agradeço e me despeço de todos. Eu vou repetir o nosso e-mail, é saberdireito@stf.jus.br, repetindo, saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser acessar também as aulas para vê-las de novo, é só acessar o YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. Então, o nosso YouTube está aí, o nosso e-mail está aí, você é nosso convidado e eu te espero sem falta amanhã para a gente saber, e aí, o que está certo, o que está errado, tá bom? Até amanhã!